Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Amém, amém, amém. Obrigado, Kellen. Quem mais pode abrir? Romanos 7:4. Vamos lá. Quem vai? Quem vai? Romanos 7. Romanos 7, verso 4. Alguém já pega aí também, João 15:8. Irmãos, também vos estáis mortos. Assim, meus... Tá, peraí. Quem vai pegar João 15:8? E quem vai ler Romanos 7:4? O meu tá aberto. É. Romanos 7:4. Isso, João 15:8, Harold. João 15:8. Isso. Pode ler? Isso, vai lá, Eliane. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, que sejais doutros, aquele que ressuscitou entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Até aqui ou continua? Até aí, isso. João 15:8. 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Maravilha. Salmo 1, quem pode? Bendito, louvado seja. Salmos 1, Assim, né? capítulo 1. Salmos 1. Isso. Você já achou? Eu tô aqui. Tá, já tá engatilhado já? Então? Já. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. É somente isso? Isso. É o capítulo 1. Tudo, né? Isso, Tá. isso. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto, estação própria, e cujas folhas não caem, e todo quanto fizer prosperará. 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moenha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso aí. É isso aí. Glória a Deus, queridos. Vamos lá, vamos mergulhar. Estamos aqui num estudo bíblico, amém? Então, o que a gente vai ver por aqui é Bíblia. Beleza? Belezuda. Olha, muitas vezes nós nos envolvemos com tantas outras coisas e o nosso nível de envolvimento com a palavra de Deus é tão baixo e não é à toa que se nós dedicarmos tempo, aquilo que nós dedicamos tempo vai formatar a nossa forma de pensar, de agir e de falar. Pensar, falar, agir. E aí, pense comigo aqui, queridos. Não tem como eu crescer espiritualmente se eu tomo um porre de redes sociais, desculpa a expressão forte, de séries na TV, e o tempo que eu dedico para as coisas de Deus e para refletir nas coisas de Deus é menor. Entende? Vai prevalecer sobre a minha vida a mentalidade daquilo que eu dedico tempo e atenção. Pastor, mas eu não consigo tempo para me dedicar à Bíblia tanto assim. Cara, a gente arruma tempo para tanta coisa, né?
Irmãos, quando a gente está sem tempo, uma das maneiras mais eficientes de você aprender também é ensinando. À medida que nós vamos caminhando, exemplo ali, ó, você vai fazer o seu devocional pela manhã, você pode pegar aquilo que você aprendeu ali na palavra e compartilhar aquilo ali. Para quem tem dificuldade de memorização, é excelente. A gente consegue reter cerca de 90%, 70%, 90% daquilo que nós ensinamos mais de uma vez. Interessante? Ministra sua alma primeiro, né? E aí ministra o próximo. Já vai ter 2 vezes. Exatamente. Então, olha só, irmãos. Salmos capítulo 1, ele vai estar falando sobre essa expressão de uma pessoa que medita de dia e de noite. Como que é meditação? Eu ponho um dedo assim encostado no outro e fico... não. Não é assim, não. Como que é a meditação bíblica? Como que é a meditação que a palavra, ela nos... Eu entendo que a melhor maneira de você meditar na palavra é quando você passa o dia pregando para você. Passa o dia pregando para você. Rapaz. Por exemplo, aqui, eu me identifiquei qual é as obras da carne e qual é o fruto do espírito. E aí, você vai pegar e ministrar sua alma. Você fala, Wesley, essa área aqui você não tá bom não, filho? Essa área aqui, ó, precisa ir pra cruz. Ó, isso aqui, rapaz, tome vergonha. Entende? Dá aquele corretivo na sua alma. Então, assim, quando nós falamos sobre meditar de dia e de noite, é de fato, irmãos, a gente pegar aquilo que não está alinhado com a vontade de Deus e fazer uma coisa chamada techuvá. É uma expressão hebraica para falar retorno ou conversão. A gente entende que conversão é uma vez só, né? Não é isso que a gente aprendeu? Aí, quando eu me converti, lá em 1900 e caixa de fósforo, 1920, 1912, rapaz, minha vida mudou completamente. Não está errado, porque foi o dia que você virou as costas para o mundo e você veio para Deus. Não está errado. Porém, irmãos, a conversão ela é diária. Todos os dias nós estamos amadurecendo, todos os dias nós estamos crescendo, todos os dias nós temos a oportunidade de sermos ministrados pela palavra e deixarmos de ser infantil. Ei, tá na hora de sair da 5ª série da fé, né? Pois é. Deus está nos chamando isso. Irmãos, Romanos capítulo 8, ele fala que a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Quando nós vamos para os originais ali, a palavra filhos, você tem 2 palavras ali. Você tem a palavra teknon, que é o filho bebê, ou o filho imaturo, e você tem o huios, ou huios, no grego, que significa filho maduro. Então, qual é o nosso processo, irmãos? De nós nos deixarmos ser ministrados pelo Espírito Santo, a ponto de nos transformarmos e nos parecermos cada vez mais parecidos com Jesus, para manifestar a glória de Deus. Irmãos, o propósito original de Deus nunca foi fazer o homem para que ele caísse e tivesse uma sentença para ir para o inferno e depois livrar esse homem do inferno. E aí, para quê? Cara, não faz sentido. O que faz sentido? Deus me fez para ser uma família. Que tipo de família? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, manifestando a sua glória. Tá claro isso? Então, o propósito, até o fim de tudo, é que nós cheguemos à convicção, ao entendimento, à plena varonilidade de Cristo. Ou seja, chegarmos à estatura, ainda que nós não consigamos, irmãos, você lembra aquela expressão? Não é a melhor expressão para gente, crente aqui, né? Tem pessoas que o lema delas é assim,
fique rico ou morra tentando, né? Misericórdia. Pois é. Não serve. Para Pois é. nós cara, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Seja empenhado, desde os dias de João Batista, o reino é conquistado por esforço. Tem esse nível de fé violenta que se pareça com Cristo, ou pelo menos morra tentando, né? Por isso que é importante, né? Isso que é importante. Então, cada dia mais parecidos com Cristo. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para manifestar a glória. Então, fazendo isso, irmãos, nós vamos entender que o nosso objetivo ali dentro do reino é nós conhecermos a Cristo e nos parecermos com Ele. Então, primeiro, ele vai começar como um conhecimento. Segundo, ele vai se manifestar como uma experiência. E a partir dessa experiência, com aquilo que eu conheci, aquilo vai se tornando um testemunho. Entende? Então, qual é o nosso propósito aqui? Na primeira temporada, nós trabalhamos os elementos, os rudimentos básicos ali da fé. Né? Então, falamos sobre salvação, redenção, sobre o propósito original, como se diz? A parte do retorno ali. Falamos sobre discipulado, falamos sobre identidade em Cristo, falamos sobre salvação pela fé, sobre reino, arrependimento e o reino de Deus. Uma porção de coisa que nós fomos trabalhando ali. Arrependimento para salvação, a diferença entre reino e salvação. Então, depois, se você quiser, nós mandamos aqui a playlist, você vai acompanhando e nós vamos trabalhando nisso. Então, nós trabalhamos desde a salvação até chegarmos à parte aqui do fruto do Espírito. Ok? Então, dentro dessa temporada aqui que nós vamos trabalhar frutos do Espírito, vivendo na dimensão da maturidade. Beleza? Então, o nosso papo aqui vai ser diferente. Sabe quando a gente sai do primário e a gente vai para o ginásio, a gente vai para o ensino médio. Vamos para o ensino médio, né? Quando a gente sai ali do fundamental e a gente vai para o ensino médio, beleza? Isso aí. Quando é que a gente vai para a faculdade? Quando a gente for aprender sobre ministério. São 5 partes, irmão. Nós estamos na segunda parte aqui, então ainda tem muita água para rolar aqui, muita coisa para a gente fazer, para a gente ministrar e ser ministrado, ok? Então, por isso que nós falamos sobre raízes profundas. Não tem como você frutificar se você for raso. No máximo, você vai conseguir para ser um sobrevivente da fé, um esquentador de banco de igreja. Profissional, mas um filho maduro, sem profundidade nas escrituras, não. Então, o Espírito Santo produz um fruto, e o seu fruto será visto na vida de todos aqueles que são a sua habitação. Nota aí, habitação. O que é o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? Vamos entender? Deus é pleno de amor, alegria e paz, fé, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E quando ele veio habitar em nós, ele semeia todas essas coisas que vão crescendo no nosso espírito dia a dia, regadas pela água da palavra, transformando o nosso caráter, os nossos valores, palavras, atitudes, reações. Então, olha só, irmãos, o nosso caráter muitas vezes é formado a partir das experiências boas ou ruins que nós vivemos, a nossa personalidade, o nosso caráter, através daquilo que nós aprendemos com os nossos pais, com professores, com padres, com pastores, com pessoas próximas, com avós, entende? E aí a gente vem cheio de manias, cheio de simpatias, cheio de crenças, cheio de coisas.
Ai, meu jeito é assim. A palavra vai dar um corretivo na gente. Então, qual é o padrão? O padrão não é o que eu sinto, o padrão não é o que eu não é o que eu não é o que eu penso. O padrão não é esse. O padrão da nossa caminhada, se é que nós queremos amadurecer. Se eu quiser ser um cristão infantil, eu sigo o meu coração. Aí é aquele cristão anímico, né? Ou cristão almático. Ele vive pelos sentimentos. Não, irmãos, a palavra falou e eu estou sentindo. Quem é que vai passar pelo facão? Os meus sentimentos. Tá ok? Então, o Senhor vai trabalhando no nosso caráter todos os dias. Então, nossos pais ensinaram que algumas coisas. Os nossos pais nos ensinaram algumas coisas. Se aquilo está alinhado à palavra, eu devo absorver. Se não está alinhado à palavra, cara, eu tenho que corrigir na minha vida, senão eu vou reproduzir os mesmos erros na vida dos meus filhos. Entende? Ah, pastor, eu sou agitado, não sei ser diferente. Cara, deixa o Espírito Santo domar, deixa ele trabalhar. Entende? Então, é cada vez mais parecidos com Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós vamos trabalhar, principalmente quando nós vamos trabalhar dentro de uma congregação local, e eu gosto de tomar muito cuidado com isso, muitos, eles querem trabalhar uma identidade local só para que as pessoas sejam a cara da visão da igreja. Tem algo errado com isso? Cara, não tem, mas seria melhor nós trabalharmos a pessoa para ela funcionar no reino. Então nós temos aqui, irmãos, pessoas de várias igrejas, de vários lugares. Escreve aqui, de onde que você está falando? Vai lá. Escreve aqui, vamos ver o nome da sua igreja, qual cidade que é. Para a gente entender. Então, enquanto você escreve... E aí, o que acontece? Imagina se essa igreja fecha. Aí você vai para outro lugar, você não consegue fluir em lugar nenhum, porque você está sempre procurando uma igreja que é parecida com aquela que você saiu. Brado dos Leões, Sapezal, Tochas Vivas, Goiânia, Tochas Vivas, Goiânia. Amém, glória a Jesus. Então, qual é o nosso propósito aqui, irmãos? Mesmo sendo da Tochas Vivas, Goiânia, mesmo sendo da Igreja Profética Amor Sem Fronteiras, mesmo sendo da Brados de Leões, Sapezal, nós não podemos nos limitar a isso. O que nós temos que fazer, irmãos, é para abençoar o reino. Logicamente, irmãos, que nós vamos ter que trabalhar muito a parte de hombridade, de aliança, né? Se Deus te plantou no lugar, seja leal ali, mas também flua para o reino. Existem várias maneiras de fazer isso. Entendem? Então, exemplo, nós temos aqui um trabalho com uma outra igreja e um outro projeto chamado Semeando Vidas, que ele vai trabalhando com o pessoal que tem a questão de dependência química. Uma vez por mês, nós vamos lá ministrar como igreja e derramar o amor de Deus sobre a vida deles, né? Então, vários outros lugares também o Senhor tem nos dado esse encargo. Se a gente se limitar apenas a uma placa de igreja, a gente está... Entende? Então, o Senhor, ele tem nos chamado a trabalharmos essa parte do caráter, dos valores. Tochas Vivas Goiânia. Nós estamos aqui no Insta e nós estamos no meeting.
Esses 9 elementos são reconhecidos como um fruto que nasce de Deus, que é plantado dentro de nós para produzir mais frutos. Isso se torna o testemunho visível da transformação e edificação que vai ocorrendo na vida de um discípulo verdadeiro e a consequência da habitação e a ação transformadora de Deus dentro de nós. O fruto do Espírito é sinal evidente do poder de Deus nos selando como filhos legítimos e eternos. O fruto do Espírito é o selo de Deus para o testemunho público, honra, louvor, caminhada, sabedoria e vitórias e proclamação da aliança eterna com Deus. Então, o que vai manifestar para as outras pessoas que estão ao nosso redor que há uma mudança, a primeira coisa que eles precisam ver em nós é o fruto do Espírito. Então, olha só, amor, paz, alegria. Dimensão do Pai. Significa que eu permiti que o Pai transformasse a minha vida. Eu gosto muito de fazer, irmãos, não tá na Bíblia essa formatação, mas assim como o pessoal faz aquelas formatações, por exemplo, para dizer que você tem os dons espirituais, né, e eles repartem ali em 3 categorias, e também não tá formatado dessa maneira na Bíblia, né? Eu gosto muito de formatar da maneira assim, ó. Então, a ação do Pai ali nas nossas vidas, nós vamos ver que é muito parecido, né? Então, o Pai, amor, paz, alegria. Entende? Então, essa primeira dimensão, esses primeiros 3 frutos ali, revelam muito o Pai ministrando sobre a minha vida. Então, todas aquelas carências, todas aqueles traumas, aquelas decepções, aquelas coisas, se o fruto do Espírito, a manifestação do Espírito Santo na minha vida, na qualidade de pai, vamos dizer assim, estiver ministrando sobre a minha vida, eu terei cura. Eu serei ministrado e ali haverá um frutificar. Lembra? A frutificação sempre será o resultado da vida interior de uma árvore. A frutificação sempre será o resultado da vida interior de uma árvore. Então, se eu sou curado naquelas áreas, certamente eu crescerei a ponto de transbordar. Ministério é isso, gente, nada mais. O ministério está ligado à vida espiritual plena. Eu cresço em Deus até transbordar. Entende? Enquanto não cheguei a essa plenitude, eu vou deixando o Espírito Santo trabalhar e vou servindo em tudo. Eu chamo de foco difuso, né? Você vai se envolver com tudo, até você descobrir por que Deus te chamou, no que estiver precisando. Até você ter clareza acerca daquilo que é específico e Deus te deu. Entende? Então começa ali, esse fruto, ele é um sinal evidente se a árvore está saudável. Então, a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto. Será evidente que no tempo certo darei fruto. Então, só cresça, só amadureça, só flua. Sem pressa, sem afobação, Não, vai fluindo. O que Deus te deu, derrama. O que Deus te deu, derrama. O que Deus te deu, derrama. Beleza? Até aí tá tranquilo? Tô falando difícil, não? Não travou as 4 rodinhas, não, né? E é. Bora. Então, bora caminhar. O fruto do Espírito é a manifestação e a consequência das qualidades de Deus que vão brotando na vida de um legítimo discípulo de Jesus. Então, o que é o fruto? O fruto do Espírito é a manifestação, por consequência,
de qualidades de Deus que vão brotando na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. Vou repetir. O fruto do Espírito é a manifestação, por consequência, de qualidades de Deus que vão brotando na vida de um legítimo discípulo de Jesus. Ok, right? Vamos lá, 9 frutos, ou 9 partes desse fruto. Estão comigo aí, gente? Tem alguém aí? Essa hora é muito importante que você fale alguma coisa. Sim, yeah. Vou dar um sinal de vida aí, crente. Acorda. Eu dizia a profeta Ana Maria Braga. Acorda, menino. Só se for, né? Profeta. Acorda. Vamos lá. A presença do Espírito Santo dentro de um discípulo gera frutos. A presença do Espírito Santo dentro de um discípulo gera frutos. Então, exemplo, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um pecado, eu tenho uma situação que há tempos eu caio sempre na mesma coisa. Então, você vai clamar ao Senhor, vai falar: Deus, eu preciso ser ministrado nessa área. Essa área está fora de controle, está sem controle, está incontrolável, está ruim. Jesus, não consigo sair desse ciclo aqui. Deus, eu não consigo fluir nisso aqui, não está frutificando. Lembrando, irmãos, olha só, como que é a matemática de Jesus, como que é a matemática de Deus, né? Então, tudo que ele coloca na nossa mão é para crescer, multiplicar, encher a terra, dominar, governar, sujeitar, dominar, ali, né? Então, você vê que aquilo que Deus faz sempre é para que tenha uma continuidade. Se algo chegou na minha mão e morreu, tá com problema, tem alguma situação que precisa ser resolvida, que precisa ser alinhada. Então, há um tempo agora onde o Senhor está nos chamando para um conserto, para um posicionamento, para um nível de amadurecimento. E aí nós temos que pedir o Espírito Santo para que nos ajude, né? A presença do Espírito Santo dentro de nós vai fazer que nós geremos fruto. Então, aquela área que está afetada, seja por conceitos errados, quando nós vamos entender, entrando para dentro de um ambiente ou dentro de uma dinâmica de libertação e cura emocional, nós vamos entender que sempre haverá a mentalidade, haverá um espírito e haverá um sentimento. Exemplo, rejeição, né? Então você tem a mentalidade do rejeitado, que foi construído ao longo da vida. Então ele vai ter que falar: Deus, eu não aceito ter a mentalidade de um rejeitado. Deus não me chamou para ser dessa maneira, para ser um cara que está sempre fluindo na rejeição. Não, Deus, eu não aceito isso. Então você acaba se tornando um conformado, né? Então, Espírito Santo, me ajuda. Que todas as vezes que você tentar vencer na própria força, você perdeu para a carne, né? Então, peça o Espírito Santo para que ministre na sua vida. Então, você tem a mentalidade do rejeitado, você tem o sentimento de rejeição e você tem o espírito de rejeição. Então, se eu expulsar o espírito de rejeição, é suficiente? Nem sempre. Então, o que eu preciso tratar? Agora eu preciso ser discipulado, eu preciso estar perto de alguém que confronta, que me alinha, que me corrige, que me ensina. E aí é onde que é a bênção, irmãos, a maravilha, o tesouro de Deus, que é ter um pastor, que é ter uma pastora, que é ter alguém que cuide de você. Eu não entendo, gente, como é que as pessoas aguentam andar na independência. É muito orgulho. Não estou falando que a gente tem que andar, como se diz,
sendo totalmente dependente. Mas cara, você tem uma igreja, eu não falo só do pastor, eu estou falando da questão também de você ter, de você crescer junto com os irmãos também, compartilhando. Entende? Então a gente cresce uns com os outros e cresce com um cuidado também. Mas eu acho que, pastor, talvez tenha uma... Você falou tudo, porque a gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo para nós despertarmos, né? O despertar os desejos dentro de nós de poder ouvir. Né? Por isso, Paulo ele foi bem claro, porque nem sempre seguir o Espírito Santo quer dizer de uma forma profunda com sabedoria, porque às vezes a gente tenta seguir o Espírito Santo apenas com nossos próprios esforços humanos. Aí a gente enfraquece, né? Com certeza. Isso é muito importante, né? Então, nem sempre de seguir o Espírito Santo estamos alinhados na obediência ou sabedoria pelo próprio Espírito Santo, né? Sim. Gente, eu não falo nem tanto a questão só de pastor, é de ter pessoas maduras. Esses dias, eu tive um entendimento, por exemplo, aqui o Senhor me deu uma direção, já tem muito tempo que isso queima no meu coração, né, de publicar um livro sobre cura emocional e libertação na prática, com o tema Verdadeiramente Livres. E aí, um dos capítulos lá, nós vamos trabalhar, ou eu vou ver se eu distribuo ao longo do livro, uma expressão só sobre homens e mulheres que têm pelo menos 20 anos ou mais de fé ou ministério, explicando, na opinião deles, o que impede uma pessoa de crescer e frutificar no reino. Vocês acham que isso é um tesouro, sim ou não? Não, é muito bom mesmo, porque eu acredito, né, que muitos erros do ser humano, até dentro da própria igreja, é esquecer que todos nós, independentemente que seja pastor, homem de Deus, mulher de Deus ou não, nós temos desejos pecaminosos. Uhum. E a gente não pode ignorá-la. Não porque a gente está na igreja que a gente é santo. Né? Então, quando a gente esqueça isso, a gente esquece que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso é a falha do crente, achando que é perfeito para sempre. E ninguém é merecedor, né? Todos nós somos. É amadurecimento, né? Exatamente. Então, acho que isso é fundamental, esse livro. Né? Esse é muito bom. Aleluia. Então, olha só, uma das coisas que um dos irmãos aqui falou, né? Perguntei, na sua opinião, 1 a 3 coisas que mais têm impedido as pessoas de amadurecer e frutificar no reino. Então, olha só. Ele falou assim, sem medo de errar. A primeira coisa é mudança de mentalidade. Aí. A segunda coisa, libertação. E a terceira coisa, discipulado eficaz. Então, eu considero uma pessoa que tem mais de 20 anos de fé e ministério uma pessoa madura, sim ou não? E o Senhor tem nos cercado, eu fiquei intrigado esses dias, né? Eu fiquei meio... Deus, o Senhor tem cercado pessoas experientes, então eu vou, como se diz? E todos eles, irmãos, de boa vontade, responderam e contribuíram. Porque essa experiência pessoal que eles tiveram ao longo da vida trouxe um amadurecimento e trouxe um resumo, né, de tudo aquilo. É o que direciona. Então, eu até perguntei, então, na opinião do senhor, o que um discipulado precisa para ser eficaz? Ele falou, primeira coisa, a base de entendimento do discipulador acerca do reino e suas raízes de fé. Olha só, estou trabalhando aqui a parte de raízes, né, de fé e fundamentos. Segunda coisa, o discipulador precisa entender que ele faz um discípulo para Cristo e não para ele, ou uma denominação.
Terceiro é a transferência de vida, ou seja, a vida na vida. É isso aí. A nossa mente precisa ser cristocêntrica, né? Cristocêntrica. Então é para ele, irmãos. Por isso que nós temos que caminhar dentro dessa visão. Não há dúvida que nunca poderemos limitar as consequências da presença do Espírito Santo com apenas 9 pontos. Esta manifestação é infinita. Porém, a Bíblia nos ensina 9 qualidades vitais, multiplicadoras, que precisam ser observadas. De nada adianta ser cheio de dons, filosofias, costumes, dogmas, se não manifestar esses sinais inconfundíveis da presença de Deus na minha vida. É. Então, o Senhor Jesus mesmo já dizia: pelos frutos conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Não é isso? Então não importa quantos dons a pessoa se manifesta, quantas coisas você vê. Ah, nossa, mas Deus usa fulano de tal. Beleza, vamos checar o fruto. Vamos ver como é que é. Reprovado. Tranquilo. Corte rápido. Tramontina. Lógico, irmãos. Tem muitas pessoas que têm um comportamento diferente porque não amadureceu. Então, nós temos que saber a diferença de 3 pessoas. Nota aí, o maduro, o imaturo e o perverso. Eita, papai. Maduro, imaturo e perverso. O que eu faço com cada um? Dá uma tapa. Imaturo. O que eu vou fazer com ele? Eu vou discipular. Eu vou falar, cara, aqui tá certo, aqui tá errado, melhora nisso. Vá assim, assim, caminhando. Entende? Então, corrigindo. Perverso, corta. Não tem lado para dar com perverso. Gente, perverso é aquele cara que sabe que tá errado, não quer mudar, não quer mudança e é um cara que conhece da palavra, conhece dos princípios, conhece das coisas, mas é mau caráter. Mau caráter. Então, cara, agora, e durante muito tempo, né? Com o passar do tempo, a coisa vai, assim... O imaturo, ele é muito parecido com o perverso. E ele vai produzir tanto mal, quanto o perverso. Só que, se você corrigir o imaturo, ele vai entender, cara, realmente, o que eu fiz foi mal, quero me arrepender, eu quero me posicionar, e perdão. E vai tomar uma postura diferente. Então, o imaturo, ele vai brigar por causa de posição, por causa de oportunidade, por causa disso, por causa daquilo, né? Não quer dizer que ele é mal de tudo. Mas que ele é imaturo, ele precisa de alguém para confrontar ele em amor, para que haja uma mudança. Agora, o perverso não, meu irmão. Quanto mais... Pelo fato de, por exemplo, quando não somos motivados pelo amor, a gente se torna, né, mais críticos dos nossos semelhantes, né? Então, isso não é motivado pelo falta desse amor, muitas das vezes. Sim, pode ser. Ou talvez a pessoa ela começou com uma motivação errada. Isso aí. Uma motivação errada. Então, por exemplo, o cara que vai por exemplo, o ministério, né? Peraí, será que eu estou fazendo ministério porque eu amo vidas? Ou porque eu não consegui nenhum destaque na sociedade, agora o caminho mais fácil que eu achei foi me envolvendo com a religião e influenciando pessoas. Por isso, muitas vezes, a unidade dos crentes é quebrada, né? A gente busca as falhas e não aquilo que é bom, né? Exatamente. De uma forma não certa, né? Sim, exatamente. Eu precisa primeiro ser ministrado para poder ter algo.
Correto? Exatamente. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma expressão que eu até aprendi com o apóstolo Éder, que é a questão do discipulado de 3 anos. Não tem como você conhecer uma pessoa andando 6 meses com ela. Então, é uma caminhada ao longo do tempo para que seja ativado, né? Para que, de fato, haja ali um vínculo de confiança e de... Porque, primeiro, o primeiro ano, ela vai mostrar quem ela fala que é. O segundo, o terceiro ano, você vai ver quem realmente é a pessoa, se ela é constante, se ela é inconstante, se ela realmente é leal ou desleal, se realmente é uma pessoa que age com a verdade, uma pessoa que flui no engano, ou é uma pessoa que é difícil de lidar, é uma pessoa ensinável, ou é uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa que se gaba, né? A palavra fala que aqueles que se gabam a respeito das coisas que têm, inclusive dons, é como uma nuvem sem água. Uhum. Entende? Então, o que tem aí, gente, de gente que é nuvem sem água, né? Então, o Senhor quer nos dar esse entendimento para que a gente possa fluir com a intenção correta, gerando fruto o tempo todo. Então, nós temos o imaturo. O que eu faço com o imaturo? Vou corrigir e vou discipular. O que eu faço com o perverso? Corto. Não tem lado para mexer com ele. Todo jeito, irmãos. Ele vai ser um mutilador do reino. Em vez dele trabalhar para que o reino avance, ele vai ser um cara que sempre está trabalhando com divisão, com facção, com contenda, com coisa aqui, tentando... Ixi, peraí, deixa eu só colocar... Ah, tá carregando. E nunca para edificação, nunca para juntar pessoas. Sempre, quando tem alguém junto, ele chega lá para espalhar a roda. Quem que conhece aqui um irmão espalha a roda? Eita. Abafar o caos. Cara, o clima fica pesado. Fica trevoso, né, como diz. Então, vamos lá. Eu posso até manifestar sinais evidentes da atuação de Deus em meu favor, mas não terá tanto valor até que eu testemunhe com a minha vida. Como que eu testemunho? Com a minha vida. Até que eu testemunhe com a minha vida a presença dessas qualidades divinas como fruto do seu espírito dentro do meu espírito. O primeiro fruto. Primeiro fruto. Amor. É a primeira prova do fruto em nós, porque é o dom supremo. Deus é amor. Sem amor, nada mais tem valor, que o nosso irmão Harold falou aí sobre a questão do amor. Deus é amor. Sem amor, nada mais tem valor. Com amor, tudo se resolve. Então, 1 Coríntios capítulo 13, clássico a respeito disso, né? O amor, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Se não creu, se não tudo crê, se não esperou, se não suportou tudo, não é amor. Se tivermos o amor frutificando na nossa vida, poderemos manifestar todas as outras 8 formas apresentadas na carta aos Gálatas. Se não tivermos esta primeira, não poderemos nunca manifestar nenhuma das outras. Quem tem o Espírito Santo começa a experimentar o amor de Deus e passa a transmitir esse amor. Então eu vivo, transmito. Quem tem o Espírito Santo começa a experimentar o amor de Deus e passa a transmitir esse amor. O amor lança fora todo medo e nos levará a comunicar a palavra de Deus a todos em amor. As pessoas não querem mais uma religião. As pessoas querem o amor perfeito de Deus, que pode fluir através de nós, por intermédio do seu Espírito frutificando em nosso espírito. Irmãos, eu costumo dizer uma coisa, algo que eu entendi no meu espírito, que o domínio próprio, por exemplo, ali, que é a última expressão ali dentro dessa relação do fruto do Espírito, para mim, é o amor que cresceu pelo menos 9 vezes no meu coração.
Entende? Como assim, pastor? Não são 9 ali as expressões do fruto? Então, amor, alegria. Alegria é o amor de Deus, o amor que encontro em Deus, que cresceu pelo menos 2 vezes dentro do meu coração. Então, é uma crescente constante. Isso digo eu, né? Beleza? Beleza, então Então, à medida que nós vamos crescendo, produzindo fruto, isso aí, vamos crescendo em amor. Tá certo? certíssimo. Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos encerrar por aqui esse primeiro bloco aqui. Depois nós vamos na próxima lição, no próximo domingo, nós vamos falar sobre fruto do Espírito versus dons do Espírito, tá? Nós vamos entender a diferença e nós vamos começar a aplicar. Vamos resumir aqui, então? Então, é certo dizer que o Espírito, né, pode produzir traços, mas traços que se encontram na natureza de Cristo. Sim. Então, se nós formos olhar, por exemplo, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, aí você vai vendo o seguinte, lembra daquela questão lá, são 9 frutos, né? Isso. Então, você vai vendo, assim, quais são as evidências das coisas mais claras que nós encontramos no Pai? Amor, alegria, paz. É isso aí. Não é verdade? Aí, à medida que você vai crescendo na questão do fruto do Espírito ali, né? Ou você vai crescendo no Espírito, você vai vendo que existem as outras características ali, ó, que é longanimidade, benignidade e bondade, não é? Isso. Você vai vendo isso, Mansidão, as marcas de Cristo na vida de uma pessoa. Cristo era longânimo, sim ou não? Sim, Cristo era benigno, sim ou não? sim, sim. Então, a bondade de Deus ali, a benignidade através da vida de Cristo, e o fruto, a ação do Espírito ali de uma forma mais forte, você vai ver os últimos três frutos, ou as últimas 3 partes desse fruto, né? Então, a ação, quando nós falamos ali, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, Mas é ali, na realidade, o batismo é em nome de Jesus, pastor? tem em nome de Jesus para remissão de pecados e tem um versículo, deixa eu até lembrar, senão fica parecendo que é uma expressão. Não, é Mateus, mas se a gente vê na Bíblia, acho que deve ser, não me lembro se em Efésios, se não me lembro, mas o certo eu te batizo em nome de Jesus Cristo, que Paulo fala, né? Sim. Mas é Mateus, claro. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Sim. Né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu tenho mandado. Assim, dentro do contexto daquilo que nós estamos falando, batizando, ou seja, mergulhando, imergindo nas realidades do Pai, do Filho e do Espírito. Não apenas o batismo na água ali, né? Não, claro, claro. Ok? Acho que é isso. Beleza? Isso aí. Alguém pode orar? Finalizando aqui, depois faço as considerações finais e a gente encerra. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade na tua presença, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha perdoar as nossas falhas, o nosso ego, Pai, o nosso eu. Como Paulo disse, Pai,
porque fomos salvos, nós devemos viver de acordo com essa salvação. Nós reconhecemos nessa ministração, Pai, que o Espírito Santo é a fonte da nossa vida e que nós devemos nos submeter à sua própria liderança. Amém, Senhor. Não podemos, Pai, nos ajuda para que nada ou ninguém venha determinar os valores, os padrões de qualquer área da nossa vida, porque nós sabemos que Deus, Pai, está interessado em cada área da nossa vida, não apenas em nosso lado espiritual. Amém, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque nós conseguimos entender isso. Nós conseguimos entender que, a fim de aceitar a Cristo como Salvador, devemos nos afastar dos pecados e voluntariamente, Senhor, pregar, como foi falado, ensinado aqui, a nossa natureza pecaminosa na cruz. Amém, Senhor. Abençoa a vida do pastor Wesley e todos aqui presentes, a nossa família. Amém, Senhor. Esse ensinamento, meu Deus, venha abrir os nossos olhos para que nós conseguimos entender cada vez mais o fruto do Espírito Santo e colocar isso em nossa mente, que nossa mente seja centrada em Cristo, seja cristológica, Pai. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse domingo. E que seja um dia abençoado, Para a glória do em Senhor. nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, então ficamos aqui. Que o Senhor continue abençoando você, sua casa, sua família. Lembre-se, o fruto do Espírito é a manifestação, por consequência, das qualidades de Deus que vão brotando na vida de um legítimo discípulo de Jesus. Que Sim. essa possa ser uma realidade nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Deus abençoe. E Deus abençoe, pastor. Obrigado. Amém. Estamos juntos com Deus. Ai,